Olá, pessoal! É com extrema felicidade que dou início aqui à minha participação neste curso preparatório para o exame da OAB. O meu nome é Mário Godoy e sou responsável pela disciplina Direito Civil. Como todos já sabem, Direito Civil é a matéria mais extensa de todo o ordenamento jurídico. Para vocês terem uma ideia, apenas o Código Civil Brasileiro vai contar com 2.046 artigos, divididos em diversos livros, cada qual com suas peculiaridades e princípios próprios. Particularmente, nossa incumbência é exatamente analisar as partes relativas à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, normas estas que antecedem o Código Civil, normalmente no vade-mecum elas vêm antes do Código Civil. Analisaríamos em seguida a parte de obrigações. Na sequência, abordaremos contratos e, por último, responsabilidade civil. Portanto, este seria o campo de abrangência da minha participação no curso de vocês, que creio eu será a mais produtiva possível. Vamos dar início à análise de uma questão que versa sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Peço que, por favor, acompanhe a leitura. Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de abril de 2011, uma lei federal com o seguinte teor: Lei GTI de 25 de abril de 2011, define o alcance dos direitos da personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os direitos da personalidade previstos no Código Civil, aplicáveis aos nascituros, são estendidos aos embriões laboratoriais in vitro, ainda não implantados no corpo humano. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Etc, etc. Ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre a forma de contagem do período de vacância e a data em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo para entrada em vigor de lei que contenha período de vacância se dá. Vejamos. Essa matéria, ela não vem respondida pela lei de introdução, muito embora eu tenha associado o tema à referida lei. Na verdade, contagem de prazos de vacância para que a lei entre em vigor é matéria regulada na Lei Complementar 95/98. Eu vou destacar aqui na lousa. Observem comigo. Lei Complementar 95/98. Esta é a lei que vai trabalhar a forma de contagem dos prazos de vacatio legis, dos prazos que se devem aguardar para que a lei comece a viger. Pois bem, meus amigos, de acordo com o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95, a contagem dos prazos de vacatio legis se faz da seguinte maneira. Observem, incluindo-se o dia da publicação e incluindo-se o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Eu vou repetir. Contam-se os prazos de vacatio legis, incluindo-se o dia da publicação e incluindo-se o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Então, para termos um exemplo, vamos imaginar que a publicação da lei aconteça na segunda-feira e que o prazo de vacatio legis
seja de 3 dias. Portanto, publicação na segunda-feira, prazo de vacatio legis de 3 dias. Ora, de acordo com o critério esposado na Lei Complementar 95, se a publicação foi na segunda-feira, o dia da publicação deve ser incluído no cômputo. Portanto, segunda-feira conta 1. Terça-feira conta 2. Quarta-feira conta 3. A vacatio legis era de 3 dias. Inclui-se a quarta-feira, iniciando-se a vigência na data subsequente à sua consumação integral. Portanto, a vigência se inicia na data subsequente à quarta, que no caso é quinta-feira. Em síntese, se a lei foi publicada na segunda-feira, com prazo de vacatio legis de 3 dias, a vigência se iniciará na quinta-feira, considerando-se a inclusão do dia da publicação e a inclusão do último dia da contagem, iniciando-se a vigência na data subsequente. Agora fica fácil achar a resposta. Peço que, por favor, acompanhem comigo a leitura. Proposição A. Pela exclusão da data de publicação da lei e inclusão do último dia do prazo. Já podemos concluir que a proposição A se encontra falsa, porque destoa do princípio abrigado na Lei Complementar 95/98. Vejamos a proposição B. Pela inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Essa seria a resposta correta. Proposição B, que atende aos reclamos da Lei Complementar 95/98. Analisem comigo agora a proposição C. Pela inclusão da data de publicação e exclusão do último dia do prazo. Também estaria falsa, por fugir do regramento da Lei Complementar 95. E por último, proposição D. Pela exclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 11 de junho de 2011. Também estaria falsa, assertiva, por fugir do regramento contido na referida Lei Complementar. Meus amigos, encerramos por aqui a questão atinente à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos agora dar entrada na parte das obrigações, um dos livros mais fantásticos de todo o Código Civil. Acompanhe comigo esta próxima questão sobre obrigações. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João, aplica-se o seguinte regime jurídico. Atenção! A questão trabalha obrigação de dar. E para quem não se recorda, obrigação de dar é aquela que tem por objeto a prestação de uma coisa. Toda vez que o devedor se compromete a prestar coisa em favor da parte contrária, ele teria se vinculado a uma obrigação de dar. Pois bem, meus amigos, quando o devedor contrai uma obrigação de dar e antes da entrega a coisa se deteriora, se deprecia, sem culpa do devedor, deteriorando-se a coisa sem culpa do devedor na obrigação de dar, o Código Civil, em seu artigo 235, confere ao credor duas prerrogativas. Ou resolver a obrigação, no caso, com o reembolso das importâncias que já foram pagas, ou aceitar
a coisa no estado em que se encontra, abatendo-se do preço o prejuízo experimentado. Raciocinem comigo. João obriga-se a dar um carro a Pedro. Ocorre que antes da entrega, perdoe-me, um galho de uma árvore despenca, cai em cima do automóvel e provoca uma amassão. O carro se deteriorou. Porém, esta deterioração não se deveu à culpa do João, se deveu a motivo de força maior. Portanto, cabe a Pedro, enquanto credor, fazer a opção entre resolver a obrigação, hipótese em que Pedro, o credor, será reembolsado da importância já paga, ou aceitar a coisa no seu estado, abatendo-se no preço o valor que se perdeu. Pedro é que escolhe entre a resolução da obrigação, hipótese em que ele será reembolsado das importâncias já pagas, ou pela aceitação do bem em seu estado, com a deterioração, porém, abatendo-se no preço o valor que se perdeu. Regra do artigo 235 do Código Civil. Agora, é só procurar a resposta. Vejamos a proposição A. A obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. Proposição falsa, já que temos aqui duas possibilidades, conforme destacamos no início. Proposição B. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. Também está falsa a proposição diante das duas possibilidades que a lei chancela. Proposição C. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração. Também devemos considerar falsa a assertiva diante de sua limitação a apenas uma possibilidade, quando o artigo 235 contempla duas. E por último, proposição D. Observem. A obrigação poderá ser resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos, ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor, observem aqui, ao credor, a escolha de uma entre as duas soluções. Esta é a resposta correta, que consta da proposição D, coincidindo com os termos do artigo 235 do Código. Passemos à próxima questão. Maria celebrou contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de R$10.000. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta. Meus amigos, a questão retoma a obrigação de dar. Só que, desta feita, preocupa-se basicamente com a problemática do perecimento do objeto. Na questão anterior, o objeto teria se deteriorado. E agora, na presente questão, o objeto perece. O objeto sofre perda total. Ele é vítima de uma subtração promovida por bandidos. Pois bem, a questão coloca Pedro como devedor e Maria como credora. Sem que tenha havido culpa de Pedro, o objeto da obrigação de dar pereceu. Foi subtraído por ladrões. Qual seria a solução? A solução, meus amigos, vamos encontrar no artigo 234 do Código. De acordo com este dispositivo, perecendo a coisa,
sem culpa do devedor na obrigação de dar, a obrigação fica resolvida. E devemos concluir com devolução ao credor da importância já paga. A obrigação se resolve, mas o credor será ressarcido da importância que já adimpliu. Então teremos assim a resolução da obrigação assumida por Pedro perante Maria, porém com direito de reembolso em favor de Maria do valor que ela já pagou a Pedro. Esta é a solução do artigo 234. Agora é só acharmos a resposta correta. Acompanhem. Proposição A. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. Essa é a resposta correta, que coincide com os termos da norma legal. Vejamos a proposição B. Não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. Na verdade, o caso fortuito provoca a resolução contratual. Os contratos são resolvidos por motivo de caso fortuito ou força maior. Sempre foi assim. Consideramos dessa maneira falsa a proposição B. Vejamos o que diz a proposição C. Maria poderá exigir a entrega de outro carro. Talvez, se Pedro fosse um fornecedor de automóveis, se Pedro fosse dono de uma concessionária. Mas não é a questão. A questão trabalha duas pessoas físicas, Maria e Pedro, envolvidas numa relação predominantemente civil. Logo, devemos buscar a resposta no Código Civil e não no Código de Defesa do Consumidor. Talvez, se a questão fosse colocada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a proposição C pudesse ser assinalada como correta. Porém, tratando-se de operação eminentemente civil, devemos considerá-la falsa. E, por fim, vejamos o que diz a proposição D. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado. Também devemos considerar falsa a proposição, já que a relação não tem cunho consumerista. É uma relação tipicamente civil. Reitero a observação que fiz em comentário à proposição anterior. Se fosse relação de consumo, talvez pudéssemos considerar a possibilidade de se entregar um outro automóvel. Porém, tratando-se de relação civil, a solução é aquela que assinalamos na alternativa A. Falsa, portanto, a proposição D. Meus amigos, vamos agora iniciar a próxima questão. João deverá entregar 4 cavalos da raça X ou 4 éguas da raça X a José. O credor, no momento do adimplemento da obrigação, exige a entrega de 2 cavalos da raça X e de 2 éguas da raça X. Nesse caso, é correto afirmar que as prestações. A primeira dificuldade que temos ao analisarmos a questão é exatamente situarmos o caso prático por ela referido. Esse caso prático, meus amigos, situa-se no campo das obrigações alternativas. Obrigações alternativas, para quem não sabe, são aquelas que envolvem uma multiplicidade de prestações. Uma multiplicidade de prestações em que o devedor se exonera, satisfazendo uma ou outra.
uma ou outra. É a ideia de alternatividade, que os lógicos chamam de disjunção. Seria, portanto, a realidade envolvida no âmbito de uma obrigação alternativa. Percebam que, de acordo com a questão, João deverá entregar ou 2 cavalos da raça X ou duas éguas da raça X para José. Ou ele entrega 2 cavalos, ou ele entrega 2 éguas. Uma coisa ou outra. Portanto, obrigação alternativa. Característica essencial das obrigações alternativas é a sua indivisibilidade. As obrigações alternativas, com efeito, têm natureza indivisível, no sentido de que, embora haja uma multiplicidade de objetos, o credor não é obrigado a aceitar, nem o devedor pode ser obrigado a prestar parte em uma e parte em outra prestação. O credor não é obrigado a aceitar, nem o devedor obrigado a prestar parte em uma e parte em outra prestação. Vamos traduzir o preceito. Quando se trata da obrigação que envolve a entrega de 2 cavalos ou de 2 éguas, gente, o objeto está delimitado. Ou 2 cavalos ou 2 éguas. Não pode o credor ser obrigado a aceitar, por exemplo, 1 cavalo e 1 égua. Não pode o devedor ser obrigado a entregar, por exemplo, 1 cavalo e 1 égua. Ou 2 cavalos ou 2 éguas, sem que haja mistura dos objetos. Esta é a lógica que nos permite concluir pelo caráter indivisível das obrigações alternativas. Não se pode forçar o credor a receber, nem o devedor a prestar parte em uma e parte em outra prestação. Aliás, esta tese encontra guarida legal. Está no artigo 252 do nosso Código Civil. Basta ler o conteúdo do dispositivo. O credor não é obrigado a aceitar parte em uma e parte em outra prestação. Percebam que na questão trabalhada pelo exame de ordem, observem, João deve entregar ou 4 cavalos da raça X ou 4 éguas da raça X. Só que o credor, no momento do adimplemento obrigacional, exigiu a entrega de 2 cavalos e 2 éguas. Meus amigos, ou 4 cavalos ou 4 éguas, sem que haja mistura, sem que haja fracionamento destas prestações. Logo, esta escolha alternativa que foi feita seria inconciliável com o caráter indivisível de uma obrigação alternativa. Colide frontalmente com o disposto no artigo 252. Não pode haver esse tipo de imposição dentro de uma obrigação alternativa. Seria a resposta. Vamos procurar a proposição correta. Proposição A. As prestações alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha. Esta seria a resposta. Seria inconciliável a alternativa proposta pelo credor, já que a obrigação consiste na entrega ou de 4 cavalos ou de 4 éguas, havendo, portanto, uma indivisibilidade quanto à escolha. Vejamos a proposição B. As prestações alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha. É exatamente o contrário.
essas alternativas que foram feitas revelam-se inconciliáveis diante do caráter indivisível da escolha em questão. Falsa a proposição B. Já as proposições C e D, observem, estão falando em obrigações facultativas. Meus amigos, obrigações facultativas não têm nada a ver com obrigações alternativas. Obrigações facultativas são aquelas cujo cumprimento tem natureza voluntária. O cumprimento acontece se o devedor quiser. Ideia esta que se aproxima bastante do conceito de uma obrigação natural. Por exemplo, dívida de jogo. Dívida de jogo, o devedor paga se quiser, nos termos do artigo 814 do nosso Código Civil. Temos, assim, como falsa as proposições C e D. E aqui encerramos este primeiro bloco de questões, onde analisamos temas relacionados à lei de introdução e ao livro das obrigações. Foi um grande prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Espero que tirem o máximo proveito. Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro.